O meu pai não queria saber de mim. Bora de relato? O relato de hoje é da Amanda. Vamos lá. Moro em uma cidade do interior do Alagoas e por uma boa parte da minha vida eu morei junto com a minha mãe, meu padrasto e os meus irmãos. Meu padrasto conheceu a minha mãe quando ela estava grávida de mim. Eles se casaram e o meu padrasto me assumiu como filha. Eu considero ele como meu verdadeiro pai. A minha mãe nunca quis esconder que eu tinha um pai biológico, mas, para mim, também eu não fazia questão de ter o meu pai biológico na minha vida. Mas eu sempre tive aquela curiosidade de saber quem era ele, só para saber mesmo e entender os motivos do abandono. O tempo passou, minha mãe teve mais dois filhos e fomos vivendo. Terminei meus estudos, comecei a trabalhar, sou formada em gastronomia, amo cozinhar, fazer receitas novas, enfim. Montei o meu restaurante e fiquei muito conhecida na minha cidade por conta do meu restaurante. Meu restaurante, Érica, é o melhor da cidade. É aquele restaurante de 5 estrelas, vamos dizer assim. Que bom. Me tornei uma chefe de cozinha renomada. Enfim, um dia cheguei na casa da minha mãe e tinha uma senhora que eu nunca tinha visto e perguntei para ela. Perguntei para minha mãe quem era ela. Minha mãe disse que era melhor eu não saber quem era. Então, de tanto eu insistir, ela disse que aquela senhora era minha avó, a mãe do meu pai. E eu falei com a minha mãe assim. E eu falei com a minha mãe assim, aquela senhora é minha avó, e por que a senhora não me disse logo? A senhora sabe que eu quero conhecer os parentes dos meus pais, os meus avós. Minha mãe disse que era melhor deixar como estava, que era para eu não ir atrás deles. Pois, Érica, foi aí que eu fiquei mais curiosa quando ela disse isso. E fui mexer nas cartas antigas da minha mãe. Eu sei que foi errado, mas foi preciso e achei o número de um telefone. Liguei para esse número, uma mulher atendeu e perguntei quem era. Ela falou que era a Lúcia, mas quis saber quem estava falando e eu disse que era a Amanda e que tinha achado o número dela nas coisas da minha mãe. Ela perguntou quem era a minha mãe e eu disse que era a Fernanda. Érica, ela começou a chorar e disse que era a minha avó. Marcamos o encontro sem a minha mãe saber. Perguntei para ela onde estava o meu pai, por que ele me abandonou. Ela não me disse nada, ela só me deu o endereço dele. Fui até lá, apertei a campainha e quem apareceu foi uma mulher, acho que era a esposa dele. Eu expliquei quem era eu e ela ficou em choque. Expliquei quem era eu, se era filha dele, expliquei tudo. E ela não sabia que o marido dela tinha outra filha. Enfim, ela chegou. Não, enfim, ele chegou e perguntou quem era eu e eu respondi que eu era sua filha. Ele não acreditou, contei toda a história para ele. Então, ele não ficou surpreso, porque ele disse que já sabia tudo sobre mim, porque a mãe dele mandava notícias para ele, porque através da minha mãe, tudo que acontecia comigo, a minha mãe contava para minha avó. Enfim, fiquei chateada porque ele não quis saber de mim. Ele disse que ele me mandou embora e não quis saber de mim. Fiquei triste, mas segui com a minha vida. Os anos passaram e um certo dia, quem bate na minha porta? Ele, o meu pai biológico, me pedindo perdão e que estava precisando de mim. Agora você está precisando da sua filha, né? Vamos lá. Porque ele estava doente e precisava de um transplante de rim. Confesso que eu queria dar o troco, mas eu não sou ruim. Na verdade, dá vontade mesmo de dar o troco assim, né? Mas a gente não somos pessoas assim, né, Amanda? Somos pessoas boas. E perdoei. Que bom que você perdoou. Ajudei com dinheiro e não deu o meu rim, porque eu não era compatível. Menina, você tá de parabéns. Você ia dar o rim pra ele, você tá de parabéns. Enfim, apareceu um rim para ele, ele ficou curado, está bem, mas eu não convivo com ele. Eu perdoei, Érica, mas eu não quero contato. E vivo muito bem, e com os meus pais e os meus irmãos.
Essa é a minha história, Érica, e obrigada. Um abraço. Que bom, Amanda, que bom que você perdoou seu pai. É aquela questão, né? Tem gente que você perdoa, mas você não quer perto. Por mais que seja seu pai. Tá bem que você ajudou ele, perdoou ele, mas que bom. Que bom, que bom, que bom mesmo que você perdoou ele. Eu fico muito feliz. E obrigada pela sua história, Amanda. Muito obrigada mesmo. E você que quiser mandar a sua história aqui, vai no meu perfil, aqui no meu perfil, lá tem meu e-mail, você manda a história por lá, tá bom? Até o próximo relato. Deus te abençoe.